Todo mundo sabe o que está acontecendo com o Brasil. Todo mundo sabe qual é o papel da mídia nisso. Todo mundo sabe que foi dado um golpe. Faça um tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes sabe, a pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não. É importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Então... Pois bem, vamos entrar no assunto do dia. As entranhas da briga, da disputa pelo poder entre 2 facções criminosas, as entranhas estão expostas em praça pública. Globo, Andréa Saad. Após PEC, ministros do STF veem governo omisso, cobram líder e discutem reação. Além disso, foi lembrada a Wagner, segundo relatos obtidos pelo blog do Globo, que o governo Lula só voltou ao poder após decisões do STF. Entre as ameaças golpistas do Gilmar Mendes, ele deu exemplos para ilustrar o golpe. Ele disse: se estivesse em vigor a PEC que o Senado quer, o tribunal teria sido impedido de interromper políticas públicas altamente lesivas, segundo a opinião do Gilmar Mendes, para a sociedade. É o caso da política armamentista do governo Bolsonaro, da abertura indiscriminada do comércio e por aí vai. Ou a liberdade do médico aplicar um remédio sem efeitos colaterais, basicamente, a pacientes. Tudo isso não teria sido impedido pelos ilustres ministros da ciência, quer dizer, do STF, se existisse uma PEC como essa. Então, para quem tinha dúvidas, o Gilmar Mendes ainda elencou os exemplos do golpe. Se vocês querem que a gente continue governando o Brasil sem voto, não venham com uma PEC que dificulta o nosso trabalho, golpista. Ora, porra! É ou não é? Gilmar chama a PEC de ressurreição de cadáver e os autores, lembrando, parlamentares eleitos democraticamente, votos, representantes do povo, de pigmeus morais. O ministro diz que a corte não admite intimidações, passaram uma lei, uma PEC, por meio de 3/5 do parlamento, é uma intimidação. E que a corte não é composta de medrosos e covardes. Isso a gente sabe. É composta de golpistas e criminosos, mas muito ousados e corajosos. Não resta a menor dúvida. Vamos ver um trecho. No particular, senhor presidente, é preciso altivez para rechaçar esse tipo de ameaça de maneira muito clara. Esta casa não é composta por covardes. Esta casa não é composta por medrosos. Cumpre dizê-lo com a serenidade, mas com firmeza, e com o desassombro que esse tipo de investida exige de todos nós, membros desta casa multicentenária. Meus caros, briguem, desgraçado. Briguem mais. E outra coisa, levem recados uns aos outros por meio dos seus vassalos e prostitutas da imprensa, porque a gente está vendo o Brasil exposto em praça pública. Todo mundo sabe o que está acontecendo com o Brasil. Todo mundo sabe qual é o papel da mídia nisso. Todo mundo sabe que foi dado um golpe e que a narrativa, o pretexto era salvar a democracia da ameaça golpista. Em nome da proteção da democracia, o Supremo, em conluio com os comunistas, destruiu a democracia, a Constituição e por aí vai. Todo mundo já se deu conta. Mas agora, a gente tem direito de comprar pipoca e acompanhar de camarote
a disputa pelo poder entre facções criminosas. Porque era evidente que tanto poder concentrado assim, para fazer o trabalho sujo de destruir Bolsonaro, não ia ficar confortavelmente compartilhado entre facções, entre petistas e tucanos, entre globalistas e comunistas, entre Foro de São Paulo e metacapitalistas. Era evidente que em algum momento Flávio Dino e Gilmar Mendes iam acabar se bicando. Dirceu e Alexandre de Moraes iam acabar trocando farpas, ainda que por meio de garotos de recado. O próprio STF publica na sua página oficial: presidente e decano do STF avaliam como desnecessárias mudanças previstas em PEC aprovada pelo Senado. Barroso e Gilmar Mendes manifestaram-se no início da sessão sobre propostas de mudanças. Sabe o que eu tenho a dizer sobre a opinião desses dois? Que elas valem tanto quanto a minha, a sua, a da dona Creuza, a da dona Maria e a do seu José. São opiniões de indivíduos, de cidadãos brasileiros, que não valem nada além disso. Opinião de um entre mais de 200 milhões. Porque o STF não deveria, segundo a Constituição, praticar ingerência sobre outro poder e querer legislar ele mesmo, porque isso cabe ao poder legislativo. É o óbvio ululante que eu estou falando. Eu estou falando assim, a grama é verde, o céu é azul. Mas para os nossos coleguinhas da imprensa, como assim a grama é verde, Constantino? Que radical você dizer uma coisa dessa. Isso é Brasil. Então, enquanto eu estou assistindo de camarote as entranhas do poder expostas em praça pública, o camarote está saindo em defesa de uma das facções. Ele que defende a ala tucana. O Supremo está apanhando, não pelos seus defeitos, mas pelas suas virtudes, de ter sido o foco de resistência no país durante ataques à democracia. Essa é a motivação real da PEC que limita poderes do Supremo. Olha o nível de distorção, de inversão, de desinformação e de passapanismo desse cachorrinho do sistema. Muito sério, né? Não acho que... Muito sério nas análises da Globo, porque a Globo também é um veículo muito sério, né? O Globo News é um veículo muito sério, né? Então ele vai fazer análise, aí sai isso. Só que é interessante a gente trazer isso à tona porque eles estão, com base nessa narrativa golpista, chancelando um golpe. À luz do dia, em praça pública. Isso é muito mais revelador. Eles estão indo em praça pública falar: ei, lembrem que o STF foi peça importante para derrubar a direita. Então nós precisamos poupá-los de ataques. Leia-se, uma PEC, que aliás é proposta do Oriovisto, senador moderado, que contou 800 e poucas decisões monocráticas, isso é puro arbítrio. Em vez de um Supremo que já tem poder demais, quando fala nos autos pelo plenário, temos 11 Supremos, sendo que 2 ali bem ativos, né, em governar. Então, os ataques recebidos pela postagem abaixo só confirmam o que tenho constatado nas minhas apurações. A motivação política por trás da PEC. O objetivo é enfraquecer o STF, ou seja, fazer o Supremo voltar aos limites constitucionais e ter que decidir, pelo menos em plenário, em colegiado, é enfraquecer o Supremo, pela lógica antirrepublicana desse golpista global. É um golpista, Gerson Camarote. Golpista. Está defendendo um golpe. E ainda vem com essa conversinha. Vale o debate do mérito. Ué, então é um ataque? Agora vale debater o mérito, mas é um ataque? Não nesse momento e da forma como está sendo conduzida. Ah, então vai ser no momento em que o Gerson Camarote permitir. Quando o Gilmar Mendes falar, vai cachorrinho, agora pode. É assim que funciona uma democracia. É assim que o
respeitável analista da Globo News pensa que deveria funcionar o poder legislativo? Quantos livros de filosofia política leu um mequetrefe desses? E claro, estão todos eles culpando o bolsonarismo por isso. Pelo menos o editorial do Estadão, justiça seja feita, estava melhor. Então o editorial do Estadão hoje era uma PEC muito positiva para o STF. Não é revanche, nem afronta as competências do Judiciário. Aprovada pelo Senado, a PEC que limita decisões individuais contra atos do Legislativo fortalece o STF e a sua colegialidade. Há muita fumaça sobre a proposta da emenda à Constituição que limita decisões individuais do STF. Em primeiro lugar, a PEC não tem nenhuma relação com a outra em tramitação na Câmara, que pretende conferir ao Congresso o poder de anular decisões do Supremo. Só que nada disso importa, porque o Gilmar Mendes já avisou. Pode aprovar a PEC, que a gente vai lá e diz que a PEC, mudança constitucional, que exige 3/5 das duas casas, é inconstitucional, ora, assim como o impeachment de qualquer ministro do Supremo. Se isso tudo te assusta, e você olha para o Brasil e fala, realmente essa jossa não tem jeito, quem sou eu para julgar? Eu concluí isso em 2015. Eu sou alguém que vai ajudá-lo a fugir. Então, meu amigo, DM Visa Law, escritório de imigração com 30 anos de experiência, os Estados Unidos oferecem inúmeros vistos, um deles pode ter o seu perfil, tem o link aqui para falar com a Ingrid e sua equipe pelo Instagram, e não esqueça de dizer que chegou ao DM Visa Law por meio da live, tudo consta. Vamos lá, vai lá, inscreva-se, se possível, torne-se um apoiador, é baratinho, gente, no meu caso, se você fizer um pacote anual, dá um lanche de McDonald's por mês, $6 por mês, e você viabiliza o meu trabalho. Então peço que se torne um apoiador do Loucos, inscreva-se, a inscrição é gratuita, já são 36 mil membros, e agora com o aplicativo em português. Façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes a pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não. É importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.